Vamos falar de dengue, uma das grandes preocupações desse início do ano. Está conosco a doutora Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual da Saúde, para falar sobre um plano de contingência contra dengue, chikungunya e zika. Doutora Regiane, obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Um bom dia para a senhora. Bom dia, Megali, bom dia, Débora, e a todos. Bom, 2024, no que concerne a dengue, foi uma tragédia, né? E a gente parece estar se encaminhando. Em 2024, a dengue voltou a matar mais do que a Covid, só para que nosso ouvinte tenha uma ideia aqui no Brasil. E 2025 não tem sido muito auspicioso, não. Em questão de 2 semanas, o Brasil anotou 52 mil casos prováveis e, na última contagem que eu tenho aqui, 4 mortes. Eu não sei se esse número já aumentou, mas parece ser uma bola cantada, que mais uma vez 2025 será o ano da dengue, como tantos outros. Doutora, por quê e o que a gente pode fazer para se prevenir? É um alerta importante que a gente está colocando para toda a população. A gente está tendo esse aumento do número de casos em função de uma inversão de sorotipos. Então, a dengue, quando a gente fala de dengue, é importante a gente lembrar que a gente fala de 4 tipos de vírus: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Durante muito tempo, dengue 1 e 2 circulou, 2024, de forma muito intensa, levando, como você disse, a esse aumento de número de casos, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. E nós, desde outubro, novembro do ano passado, através do Instituto Adolfo Lutz, 71 sentinelas nos 645 municípios, nós já percebemos uma inversão do sorotipo. Então, nós estamos já com uma circulação maior do sorotipo 3, o que leva a um número maior de susceptíveis, e por isso esse alerta e a atualização do nosso plano de contingência. Qual que é a diferença, então, para o nosso ouvinte entender entre esses números, né? Quando a senhora diz sorotipo 1, 2, 3 ou 4, algum deles é mais ou menos grave? O que acontece com a gravidade da dengue é que, se você teve dengue antes por um sorotipo, você pode se infectar por outro, e se você tiver principalmente nos extremos de idade, crianças, idosos, pessoas com comorbidades, gestantes, você pode ter um agravamento dessa dengue. Então, antigamente a gente falava de dengue hemorrágica, hoje a gente não fala mais, a gente fala da dengue grave, mas o mais importante é que a gente mobilize toda a população, junto com o Estado, como nós estamos fazendo, Defesa Civil, Secretaria de Educação, para que as pessoas lembrem que 75% dos criadouros estão dentro das suas casas. Então, nós precisamos de um movimento para eliminar os criadouros. 75% dos criadores e dos criadouros. E aí o movimento é sempre aquele, né? Evitar água parada, né? Correto, evitar água parada, olhar para dentro do seu quintal, olhar para a sua calha, eliminar qualquer coisa que possa acumular água. Então, esse é um movimento muito importante, e também lembrando a população da importância de abrir a sua casa quando for um agente de controle de endemias, um agente de controle de saúde, que vai fazer essa inspeção, se necessário jogar o larvicida. E a gente até entende, Megali, que nesse momento, Débora, as pessoas têm uma série de preocupações, mas esses agentes de controle, eles vão devidamente uniformizados, com crachá, e o que a gente tem feito num trabalho muito grande com a Defesa Civil é pedir que a Defesa Civil Municipal também acompanhe, porque isso dá uma credibilidade grande e as pessoas se sentem mais confortáveis em abrir suas casas. Pois é, mas e para a pessoa que não se sente confortável, quem poderá culpá-las, né, doutora? A gente mora numa cidade tão violenta, com tantos golpistas, que são os bons que pagam, né? E são esses Sem funcionários dúvida. que acabam pagando. Sem dúvida. Por isso que a gente tem feito esse movimento de identificação, de usar o colete, crachá, conversar com as pessoas para que elas possam entender isso. Agora, a gente compreende, e por isso que é a importância de estar aqui conversando com vocês. Eu posso não abrir a minha casa, mas é muito importante que eu lembre de onde estão esses criadouros. Então, é no meu lixo, em que eu não tampo, é na garrafinha que fica virada para a água de chuva. A gente está em momentos com muita chuva, é o lixo que eu não fechei, é a minha calha que teve uma chuva e acumulou as folhas, e ali pode ser um criadouro, a caixa d'água que não está fechada, é o vaso de planta, que aí tem o recipiente para água, que também não é indicado. Então, que eu lembre, pelo menos na semana, 10 minutos, 10 a 15 minutos semanalmente, que eu tenho um trabalho a ser feito na minha casa, no meu condomínio, para que eu possa eliminar esses criadouros. Agora, o Ministério da Saúde, a gente exibiu aqui, inclusive no fim de semana, a reportagem falando sobre a utilização de mosquitos infectados, modificados,
para combater a dengue em 40 cidades. O Ministério da Saúde ampliou o uso desses mosquitos Aedes aegypti, que são infectados com uma bactéria, são modificados geneticamente para não transmitirem as doenças como dengue, chikungunya e zika, uma estratégia para reduzir o número de infecções no país. São Paulo faz parte desse plano ou há conversas para que a cidade de São Paulo seja incluída também nesse planejamento? É uma solicitação que a gente faz reiteradamente ao Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, o Presidente Prudente é o único local que tem a Wolbachia, mas é muito importante a gente lembrar que, como nós já estamos num período de alerta, essas ações elas têm que ser precursoras a isso. Então, é muito importante que a gente trabalhe em conjunto com o Ministério da Saúde, que traz essas novas tecnologias, que amplie, por exemplo, para a capital, que é importante. Eles alegam que eles não têm condições para grandes populações, mas é só através dessas novas tecnologias que a gente vai conseguir melhorar essas condições, porque senão a gente fica trabalhando sempre com a mobilização da população e a gente sabe que isso tem um viés muito grande. E uma outra questão que eu acho importante a gente colocar, Megali e Débora, é a vacina, né? Então, a vacina hoje, ela está disponível para uma população restrita e um número de municípios restrito também, de 9 a 14 anos. São 2 doses, a primeira dose é aplicada e 90 dias depois aplicada a segunda dose, mas o Instituto Butantan, ele já ingressou na Anvisa com todos os estudos para a vacina do Butantan, que é dose única. Então, a gente aguarda a aprovação da Anvisa. Então, com a vacina, que também é uma ferramenta muito importante, a gente precisa fazer esse movimento de que a Anvisa libere, através da Anvisa, Ministério da Saúde, rapidamente adquire essas vacinas, para a gente poder levar mais estratégias à população. A expectativa do governo estadual é que a Anvisa decida para quando a respeito dessa vacina. Então, Megali, no dia 16 de dezembro, todos os estudos foram entregues à Anvisa. E pelo que a Anvisa nos colocou inclusive para o Instituto Butantan, doutor Esper Calaz, diretor-presidente do Butantan, é que até 16 de março eles devem dar alguma devolutiva. Mas como a urgência é muito grande, a gente espera que isso possa até se antecipar. Então, mas o prazo da Anvisa é 16 de março. E a vacina ela está esperando esse carimbo e imediatamente já estará disponível nos postos? Não, imediatamente não. Aí a gente tem um trâmite que é um trâmite, como a gente viu, em relação a outras vacinas, que é o Ministério da Saúde estabelecendo aí com o Instituto Butantan uma parceria, sabendo qual é o contingente de vacina que pode ser nesse primeiro momento levado ao Ministério e como é que a gente vai trabalhar com isso. Então, o Ministério também precisa estar pronto para que assim que a Anvisa libere essa vacina, quem compra o imunizante é o Ministério da Saúde, entrega para os estados, e os estados entregam para os municípios, que isso rapidamente se desdobre. Então, eles precisam estar atentos, e a gente tem feito uma fala enquanto Estado de São Paulo, muito grande em relação à preocupação e à nossa vontade de celeridade em relação à vacina. E a partir daí, a gente pode ter uma ampliação dos grupos que recebem a vacina, porque hoje, como a senhora falava, só aquela faixa etária restrita que pega aí crianças e adolescentes que podem receber. Existe uma expectativa, uma previsão de ampliar para outras faixas etárias? Sim, a vacina é para outras faixas etárias, ela amplia bastante as faixas etárias, e a gente trabalha aí com uma população que tem esse contato e que é preciso imunizar. Então, a gente tem aí uma larga escala e com um componente aí que vai de 5 anos até 60 anos. E é uma doença, né? Bom, como a senhora já explicou bem, que vai desenvolvendo novos sorotipos, ela vai se mutando, né? Vai se desenvolvendo. Me corrija se eu estiver falando uma grande bobagem aqui, tá? Enquanto isso, a população continua a mesma, a população não está vacinada. É como se a gente começasse uma corrida 200 metros atrás do adversário? É sempre uma corrida em que a gente está correndo atrás do prejuízo, sem dúvida nenhuma, porque uma pessoa que teve dengue por sorotipo 1, ela continua susceptível ao 2, ao 3 que está circulando agora. Então, inclusive, esses casos podem se tornar mais graves. Então, a gente precisa realmente trabalhar com a população, falar da mobilização social, trabalhar com Defesa Civil, Secretaria de Educação, como a gente tem feito já durante todo o ano de 2024, trabalhando também. E é importante a gente falar no controle desse vetor, uma vez que eu tenho esse alerta instalado, eu preciso fazer o fumacê, eu tenho que combater esse adulto. Então, nós monitoramos e trabalhamos juntos com 645 municípios.
Olha, só repassando a mensagem aqui da nossa ouvinte Amanda, aproveitar o contato com a secretária estadual de saúde, né, a coordenadora do controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde, mas de repente em contato com a prefeitura também nesse diálogo. A Amanda diz que vocês estão falando da dengue, cuide do seu quintal, a UBS Bom Retiro está infestada de mosquito. A Nova Esperança, gestora da unidade, parece que não consegue resolver o problema, é o alerta da nossa ouvinte, a gente vai cobrar. E, doutora, para encerrar, em relação aos sintomas, porque muita gente confunde os sintomas da dengue com outras doenças, às vezes pode esperar para procurar o atendimento médico. Vamos reforçar quais são os sintomas e como essa pessoa deve proceder se tiver um desses sintomas. É isso, Débora. Mal-estar, dores de cabeça, principalmente quando a gente fala da dengue, aquela dor atrás dos olhos. A gente pode ter febre, náuseas. Então, quando você tiver esses sinais e sintomas, se você não se sentir bem, imediatamente procure uma unidade básica de saúde ou um serviço médico para que você possa ser avaliado. É muito importante a hidratação nesses casos para que a gente não tenha complicações. Sobre a mensagem da ouvinte, esse tem sido, pelo menos lá em casa, Débora, não sei no seu, o verão do pernilongo, tá? Tem muito Rapaz, pernilongo, né? apareceu uma nuvem de pernilongo um dia em casa que a gente ligou a raquete e não precisava nem mexer a bichinha. Só ia pá, 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 Deixa pá, que pá. eles vêm, né? A gente matou mais de 50. Nossa. Aí, da mesma maneira que eles vieram, eles foram. Foi uma nuvem de pernilongos. Eu moro mais tem um ou menos horário, perto né? do Rio Pinheiros. Não muito, mas perto, no Alto da Lapa. Doutora, eu não sei se essa decisão passa pela mesa da senhora, mas o governo prevê algum tipo de ação como o Fumacê, o antigo Fumacê, no Rio Pinheiros, no Rio Tietê, para diminuir um pouquinho esse transtorno no verão, ou isso não foi cogitado? A gente fala aqui em Megali de coisas diferentes, né? Então, eu estou falando de Aedes, e para o Aedes, a gente faz sim o fumacê, máquinas pesadas. O estado de São Paulo, inclusive, tem 22 máquinas pesadas. O ano passado comprou mais 6 para que a gente possa fazer o fumacê para combater. E aí a gente usa um adulticida específico para eliminar o Aedes aegypti. Em relação à questão de pernilongos e o entorno dos rios, é uma questão muito mais do meio ambiente. Agora, Muito bem. deixa eu só repassar a pergunta do nosso ouvinte, o Nilson, ele tá bem bravo aqui, viu? Tá Nilson. bem nervoso, Com o a gente? Nilson. E aí eu vou repassar então a pergunta do nosso ouvinte, que ele quer saber porque se São Paulo não tem capacidade de criar esses mosquitos geneticamente modificados, de fazer essa produção e aguardar apenas essa iniciativa por parte do Ministério da Saúde. São Paulo tem essa ferramenta para fazer essa produção? Nilson, vou responder para você de uma forma muito clara. Essa estratégia, ela está com o Ministério da Saúde e ela é uma estratégia que vem da Fiocruz. Então, nós não temos, e por mais que a gente faça o pleito, nós não temos como trabalhar de forma independente. Então, o SUS, ele é tripartite, eu trabalho Ministério da Saúde, governo e município. E essas fábricas, elas são muito limitadas para produzir esse mosquito. Então, infelizmente, nós, por mais vontade que nós tenhamos, seja em saúde pública ou até mesmo política, nós não temos condições e nós dependemos do Ministério da Saúde. Muito bem, respondido. Doutora Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual da Saúde, muitíssimo obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom trabalho para a senhora. Obrigado, Megali. Obrigada, Débora. Bom dia a todos. Obrigada, bom rapaziada, trabalho. daquela, a Débora mora em casa, eu moro em casa, eu sei como é difícil, às vezes a gente fica um tempinho sem passear no quintal, mas dê uma olhadinha lá, vê se não tem um pratinho virado para cima, se não tem um vasinho ali desprotegido, qualquer foco, né, é suficiente para que o bichinho faça festa, para desespero da sua família, dos seus vizinhos. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai colaborar bastante, né, para que esse não seja mais um verão da dengue e do zika aqui em São Paulo. Semanalmente, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu tomo cuidado, mas eu olhei, aí passam alguns dias, vem essa chuva e, putz, esqueci, quando você vai ver, tem um Zero acúmulo. Tem um acúmulo ali. Pequenininho que seja, né? Então é isso, pelo menos uma vez por semana fazer essa inspeção. 10